E aí, galera, voltando então com a percepção número 2, tá? Percepção energética. A gente vai falar da diferença da percepção para o plano físico e para o plano espiritual, que na verdade ela é insubstancial, mas eu vou explicar mais ou menos os tipos de percepção que existem, né? E como tem umas pessoas que trabalham uns, outros trabalham outros. A diferença entre plano físico e espiritual é meramente ilustrativa para que a gente entenda que existe, é didática, porque na verdade não tem diferença. A gente falou na última aula de percepção que existem ou é tudo físico ou é tudo espiritual. Você enxerga de uma forma ou da outra, sabe? Você pode enxergar que a matéria é espiritual, e aí você vai enxergar que tudo é espiritual. Ou você pode enxergar que o plano físico não, o plano espiritual também é físico. E aí, no caso, você vai ver como se tudo fosse físico, tá? Facilita bastante, é muito melhor e a gente entende com mais facilidade. A percepção, ela depende da consciência, como a gente viu. A consciência, no último vídeo a gente viu que ela é uma espécie de energia, está dentro da gente, pode ser direcionada na direção de objetos, de informação em si. E quando a gente dá essa atenção, a gente absorve de volta uma outra informação. A informação que a gente recebe de volta vem dependendo da quantidade de energia que a gente está dando também, da quantidade de consciência. E quando a consciência está dissociada de um sentido, ela absorve informação de forma pura, né? Consciência pura, sem um sentido, absorve informação de forma pura, né? Percebe de forma pura. Os sentidos, eles acrescentam à consciência, porque assim, a gente aprendeu que a consciência ela usa dos sentidos para absorver informação em determinadas linguagens. Cada um dos sentidos tem uma linguagem específica, qual vai facilitar o processo de absorção da informação dentro daquela linguagem. Se você, por exemplo, precisa ouvir um som, você não consegue usar os olhos, porque os olhos é como se eles tivessem uma espécie de ruído, um ruído na linguagem que não vai permitir que a informação seja absorvida. Justamente por causa da diferença de linguagem. Informação visual é luminosa, informação auditiva é sonora. Portanto, não tem como a gente trocar, né? Agora, com consciência pura, você consegue absorver informação de qualquer maneira. Você consegue absorver informação luminosa, informação auditiva e informação que não depende dos sentidos também. Isso a gente, às vezes, até brincando no grupo, a gente chama de download. Você baixa uma informação, né? Você faz um download. Às vezes, quando a gente está intuindo alguma coisa, a gente está precisando de algum tipo de informação, essa informação chega na gente de uma forma subjetiva primeiro. Você tem uma impressão de que tem algo chegando, né? E essa informação, ela começa a se aproximar, fazer um pouco mais de sentido, mas mesmo assim você tem ideia do que é, mas você não sabe exatamente do que se trata. Se você se abrir para isso, de fato, você começa a perceber melhor. Como é que a gente vai entender essa abertura, né? Eu sempre comparei para os meus alunos a diferença entre uma pedra, por exemplo, e uma água viva. Eu tive um aluno, inclusive, que a gente brincava sobre isso. Água viva, ela é composta, assim, uma porcentagem imensa do próprio corpo de água. Ela é extremamente sutil. Quando a água do mar se movimenta, ela sente esse movimento na água do mar. Ela tem dificuldade em se desvencilhar da água do mar, porque ela é maiormente feita de água, sabe? E ela é extremamente volátil, susceptível ao movimento da água. Não só a água viva, a gente pode usar qualquer objeto aí que seja bastante sensível e esteja, tipo uma pena que esteja no vento, né? Voando e sendo carregada. Essa pena está sofrendo toda a influência do vento. Ela está unida ao vento em todos os seus movimentos. Ou seja, ela está em contato com o que o vento é, né? Agora, se você é uma pedra, em qualquer meio que você estiver no ar, na água, a pedra ela não consegue perceber os movimentos da água, ela não consegue se conectar com a água.
ela está completamente desligada da água. Porque a quantidade de água nela é ridícula, né? Uma quantidade muito pequena. Quanto mais sutil a gente tiver, mais sensível a gente fica à percepção da energia. A gente precisa trabalhar a nossa sensibilidade através dessa sutileza, né? Quanto mais sutis nós estivermos energeticamente, não só energeticamente, mas em contato com o nosso corpo, sutil com a sua mente, sutil emocionalmente, sutil, sabe, em relação a si mesmo e ao mundo, a gente consegue sentir as flutuações da energia, né? Eu sempre digo, a gente tem que tentar ser mais sutil que a própria energia, porque é só assim que a gente começa a perceber as movimentações dessa energia para se conectar com ela. A sutilização do nosso corpo, da mente, da alma, etc., isso vai ajudar somente na percepção dentro desse campo do plano espiritual, desse lado aqui. Essa percepção, dentro do plano espiritual, a gente vai trabalhar uma percepção que não é física. Depois eu vou explicar melhor o outro lado, vocês vão entender que a função, inclusive, de enxergar auras, de usar os olhos para enxergar auras, ela é inclusive biológica. Então a gente chama isso de físico. Tá? Agora, para esse lado aqui, para o lado do plano espiritual, a gente vai entender que pode usar os sentidos para se comunicar por ter uma familiaridade maior com os sentidos. Então, por exemplo, se você vai sonhar com alguma coisa e você sempre enxergou, você sempre usou a linguagem da audição e assim por diante, quando você sonha, você vai escutar esses sons que você já está familiarizado e etc. Existem pessoas que não têm a audição, não têm a visão, e eles dizem que eles enxergam alguma coisa quando eles sonham, né? Eles veem imagens, e provavelmente são imagens associadas a outros sentidos, ao sentido do tato, ao sentido da audição, sabe? Mas eles não enxergam imagens associadas à visão, de fato, porque quem, no caso, nunca viu algo, tem bastante dificuldade em trazer essa imagem. A não ser que eles consigam trazer essa imagem de outras vidas, né? Também é possível. Então vamos imaginar que a gente está tentando treinar uma percepção dentro de planos mais sutis, né? A gente está se sutilizando para isso, e a gente vai perceber não só dentro do plano mental, dentro do plano astral, mas também dentro do físico, a própria aura da gente. Deixa eu só fazer mais um quadro aqui para facilitar. A própria aura da gente, ela tá no plano físico e no plano espiritual, como se fosse uma intermediária. Você também consegue sentir aura, prana, várias energias dentro dessa percepção espiritual, tá? Como ela não usa os olhos, ela vai usar uma coisa que a gente chama de visão astral, ou se não PES, percepção extrasensorial. A gente chama isso de percepção espiritual, tá? A gente vai dizer que ela tá dentro do plano espiritual. Isso não faz muita diferença, de fato, mas só para vocês entenderem. Tem como a gente perceber a aura de alguém, sentir a energia dessa aura. É diferente de enxergar com os olhos. Porque se você enxerga com os olhos, você vai ter que interpretar as cores, os significados, em que lugar que está cada cor, como funciona. Mas não, se você está sentindo isso, é diferente. Dá para dizer que é uma percepção astral, que é uma percepção mental sobre uma coisa que está acontecendo ali naqueles planos. Os planos mais importantes para a percepção energética, eles vão ser os planos mental e o plano astral. Como é que isso funciona? Dentro da mente das pessoas, nós temos coletivamente um agrupamento de pensamentos. Quando muitas pessoas pensam num mesmo lugar, por exemplo, todo mundo acredita que exista um plano espiritual. E, portanto, passa a existir um plano espiritual dentro do campo mental, ok? E todos podem visitar esse plano espiritual dentro do campo mental. Quando você visita esse ambiente, dentro do campo mental, lá tem formas, tem ideias, mas é tudo estático. As coisas que são criadas dentro do plano mental, elas são extremamente estáticas, como se fossem... Eu costumo dizer que são objetos em 3D. Se você cria, por exemplo, uma ideia, e ela não tem vida própria, ela está fadada a repetir
repetir situações, informações que você deu para ela, somente, como um programa de computador. Agora, quando você está no astral, é diferente. Você cria ideias e elas podem, de repente, desenvolver inteligência. E aí, nesse caso, se baseia na conexão do astral com o subconsciente, com outras áreas aí que a gente vai estudar depois. Mas, assim, o astral, tudo que é criado no astral não é cíclico e não fica se repetindo, são ideias diferentes, elas tá associado a emoções, é mais profundo, tá? E existem exatamente do jeito que a gente falou. O astral é um aglomerado de egrégoras. Muita gente acredita em Deus, muita gente acredita em espíritos, na forma com que os espíritos lidam com o plano espiritual, acreditam em arquétipos, né? Que são coisas muito complexas e profundas que a gente vai estudar no vídeo de formas, mas eu vou falar um pouco agora. Um arquétipo é como se fosse uma energia específica. Digamos que você tenha 3 planetas dentro de uma galáxia. E todos os 3 planetas têm vida similar, relativamente similar. Vai precisar de um planeta, vai precisar provavelmente de água, vai precisar de uma fonte de calor e assim por diante. Essa galera, todo mundo vai numa fase mais aborígene, entrar em contato com uma necessidade aí de entrar em contato com Deus e tal. Eles vão projetar deuses. Esses deuses podem muito provavelmente vão estar associados ao fogo, à água, ao vento, fenômenos naturais, sabe? E eles vão tentar procurar maneiras de aplacar os deuses, de entrar em contato com os deuses, de se conectar a eles e assim por diante. Os deuses, eles carregariam, provavelmente vai ter ou um homem mais forte e duro, ou se não uma mulher mais forte e dura. E aí, isso traz pra gente um arquétipo de força, sabe? De guerra, de poder, é uma energia mais yang, né? E também vai existir ou um homem ou uma mulher, provavelmente a mulher, que a energia yin está mais associada a isso, mais sutil, mais leve, mais suave. E essa energia associada à mulher, ela vai conectar essas pessoas, esses aldeões, esses cidadãos, essas pessoas, a esse arquétipo feminino, a essa mãe, a essa energia mais suave que todo mundo precisa, entendeu? Todo mundo vai precisar em algum momento. Mesmo se eles forem seres assexuados, vai ter uma diferença de energia entre o Yang e o Yin. Sempre vai ter, né? Arquétipos principais aí que vão dando origem a tantos outros arquétipos. Quando esses povos entram em contato com esses arquétipos, eles começam a criar ideias que passam a ser cultivadas ali dentro desses planos, tanto mental quanto astral, dentro desses ambientes onde eles estão inseridos. Quanto mais gente você tem acreditando numa mesma ideia, né? Eu recomendo até Neil Gaiman lançou um livro chamado Deuses Americanos. Ele já tem uma série de livros sobre esses assuntos, sobre deuses, é bem interessante. E ele fala muito sobre essa ideia de quanto mais pessoas têm acreditando num arquétipo, ele passa a tomar forma, né? E ele vai passar a existir no plano mental, no astral, e com o acúmulo da energia, ele vai aumentando de frequência e consegue pular para planos superiores. Existem planos que a gente vai demorar para estudar ainda, que é o Volíqua, tem o plano espiritual, essencial, que a gente vai estudar depois, são bem mais complexos. A gente vai falar mais sobre isso depois. A gente tem que entender que esse arquétipo, essas ideias formadas, dão origem a uma coisa que a gente chama de egrégora. Egrégora é o aglomerado de pensamento das pessoas. Cada pessoa ali enxerga uma característica naquele Deus. E aí, aquele Deus, aquela energia, aquele santo, seja lá o que for, ele vai ganhar características de todas as pessoas que oferecem energia para ele através das orações, da devoção e assim por diante. Tá? O astral, então, é essa massa gigante cheia de energias e onde uma interage com a outra, onde existem diversos níveis diferentes de frequência, ou seja, tem níveis mais baixos e níveis mais altos. Espíritos têm livre passagem ali para o astral, dá para ir andarem pelo astral tranquilamente. O astral conecta vários outros planos, né?
A gente vai estudar isso depois. Ele conecta o plano espiritual com o mental e o essencial. E aí a gente já entendeu então que o plano mental vai fazer, vai armazenar ideias cíclicas não inteligentes, e o plano astral vai acumular egrégoras, né? Para trabalhar a percepção dentro desses ambientes, você precisa primeiro se sutilizar, coisa que eu já falei, e tentar as técnicas do primeiro vídeo de percepção, que é, no caso, se desvencilhar dos seus sentidos, dando atenção para coisas que estão à sua volta, até privando seus sentidos, tampando os olhos, tampando os ouvidos, facilitando então para a gente absorver informação sem depender dos sentidos, sem ter interferência dos sentidos, né? Existem até umas câmaras de privação dos sentidos que eles fazem mais ou menos do seguinte modo, eu vou falar um pouquinho sobre. Eles colocam um tanque e enchem de sal na água para as pessoas que entrarem nesse tanque com água consigam boiar na água. Eles enchem de sal, então a água fica bem salina. Isso facilita bastante para a gente boiar na água. O corpo fica lá boiando, né? A pessoa tampa os olhos, tampa os ouvidos. Debaixo d'água nem precisa, né? E aí fecha-se o tanque e a pessoa entra em contato com as informações que estiverem dentro dela, ou com as informações que estiverem fora dela, né? Que é justamente o nosso treino aqui. Trabalhar a percepção pura, através da consciência pura, desconectada dos sentidos. Eu sinto no terceiro olho, eu sempre sinto no meio da testa, sinto uma espécie de incômodo, como se tivesse uma espécie de, eu não sei, uma pressão, por mais leve que seja. Um exercício que uma vez me ensinaram, que eu achei bastante interessante, é você fechar os olhos e tentar enxergar uma luz, né? Mas imaginar que você está abrindo esse olho para enxergar essa luz, né? Eu sentia que quando eu fazia esse treino, eu tinha a impressão de que eu estava me privando dos meus sentidos, né? Que é o que esse exercício faz. Você vai fechar os olhos, talvez até por uma música, ficar em silêncio, e tentar enxergar uma luz, né? Enxergar qualquer coisa, né? Através do terceiro olho. Você tenta imaginar que está vindo uma luz e que você vai enxergar ela, mesmo de olhos fechados. Isso facilita bastante para você se desenvolver nesse sentido. Bem, a percepção, após essa sutilização, esse trabalho de sentir sem os sentidos, você pode perceber que a percepção está associada a uma conexão da sua consciência com outros objetos externos. Quando a consciência está concentrada em outros objetos, ela consegue perceber como se fosse nela, só que na verdade está acontecendo no objeto. Como a sua consciência é plástica e ela pode se mover, sair do seu corpo ou se concentrar em menor quantidade em outros objetos ou até ser transferida para outros objetos, é uma coisa que a gente vai falar depois, você consegue perceber exatamente as sensações que seu corpo sentiria se você tivesse no estado daquele objeto. Então, uma pessoa que ela joga a consciência dela numa pedra, ela vai se sentir fria, talvez, sabe? Pesada, e assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre a percepção dentro do plano físico, né? Por que eu estou colocando enxergar auras, né? É possível enxergar auras com os olhos. Uma pesquisadora, a Barbara Ann, inclusive quem escreveu o livro Mãos de Luz, que é muito bom, já recomendei no outro vídeo, ela fala a respeito dessas organelas que ficam nos olhos da gente. Organelas não, são na verdade células oculares, são os bastonetes, que são responsáveis por uma percepção mais sutil da luz, né? Uma que a gente está acostumado, que a gente já está adaptado a perceber. Ela veio junto com a nossa percepção da visão normal, mas que a gente não tem tanto acesso
por estar atrofiado, né? Por ser uma percepção que está atrofiada. E é possível enxergar, então, de olhos abertos a aura, né? E eu vou explicar alguns exercícios daqui a pouco sobre como isso funciona, tá? Ah, esses bastonetes, quando você treina uma vez, você passa a conseguir fazer isso todas as vezes que você quiser. Você consegue olhar em qualquer objeto, em qualquer pessoa, sobre quase qualquer característica do ambiente e conseguir enxergar essa energia. Quanto mais tempo você treina, mais fácil fica para você perceber. E essa percepção também está associada com uma evolução interna. Se você tem bastante evolução interna, exatamente como a outra, tá? Eu não tinha falado sobre isso antes, mas eu vou falar. Toda percepção energética que existe está associada ao seu nível de abertura para lidar com tudo. Aprendizado, energias, emoções, pessoas e assim por diante. A sua evolução. Quanto mais evolução você tiver, mais informação você baixa. E é assim que funciona. É como se fosse um sistema de segurança, sabe? Só vai ter acesso à informação se você estiver pronto para se conectar a essa informação. Existem formas de você fazer essa percepção. Existem formas de você perceber a energia usando os seus olhos. E é bastante simples, na verdade, o exercício básico que a gente tem, ele é mais ou menos assim. Ó. O mais básico começa assim. Você coloca uma mão na frente da outra, exatamente do jeito que está na imagem. Eu vou descrever. Você coloca as mãos uma de frente com a outra e aponta os dedos indicadores um para o outro a uma distância média de uns 2 centímetros. E você fica movimentando para cima, para baixo, bem pouquinho, assim, 1 centímetro para cima, outro para baixo, uma mão para cima, outra para baixo. E você vai perceber que se estica entre os dedos essa membrana azul, tá vendo? A energia tem realmente essa cor, de azul a cinzento, nessa primeira camada energética, tá? O fundo, geralmente tem que ser um fundo claro, é mais fácil caso seja com um fundo claro. A luz não precisa estar muito forte, mas porque a luz muito forte ela também joga energia na parede, joga energia nas suas mãos, e fica muita energia para você perceber, é mais difícil. Mas na penumbra, assim, um pouco claro, levemente claro, fica mais fácil para você ver. Como é que funciona esse exercício, né? Vou mostrar um pouquinho, mais ou menos assim. Você só vai fazer assim, tem que ter um fundo branco, né? Movimenta os dedos para cima, para baixo, para cima, para baixo, e você vai ver. Né? Chega uma época que você consegue ver de qualquer jeito, facilita para ver de qualquer maneira. Mas não é assim, não é nem difícil. Se você enxergar uma vez, que nem aconteceu comigo, né, quando eu era pequeno, eu simplesmente olhei para entre meus dedos, vi essa energia e de repente eu olhei para minha avó, ela estava vindo pela cozinha assim, ela estava completamente assim envolta nessa energia. E eu falei, caramba, cara, descobri um universo inteiro, né, que eu não tinha a menor noção que existia e é impressionante. É bem gostoso. Né? Existem outros exercícios associados à percepção da aura que a gente pode fazer, como por exemplo essa mão aqui, a pessoa só está com a mão na frente assim, dá para ver que em volta da mão, inclusive alguns aparelhos, algumas câmeras, etc, conseguem captar, dependendo da definição da imagem, então conseguem captar essa energia. Mas geralmente no físico é bem mais fácil, com câmera nem sempre a gente consegue ver. Colocar a mão na frente de um fundo branco, um ambiente assim, e você vai começar a enxergar essa energia esfumaçada em volta. Quando você tira o dedo do lugar, a energia fica um pouco depois, ela se dilui. Isso não é ilusão de ótica, tá? Isso existe. Quanto mais tempo você treina, mais profundo
melhor fica a sua visão, mais fácil fica de ver, e as camadas mais difíceis de enxergar você consegue. No início, você não vai conseguir enxergar todas as camadas, você vai começar a enxergar só a primeira. A cor dela é cinzenta, tá? Existem outros exercícios para você sentir essa energia, que é você aproximar as mãos uma da outra a uma distância de mais ou menos 10, 15 centímetros, e talvez as mãos mais eretas do que está nesse desenho, deixar elas retas, assim, espalmadas, e aproximar uma da outra. Aproxima e afasta, aproxima e afasta. Você vai sentir a borda da aura das duas mãos, uma tocando a outra. Se você for testando distâncias diferentes, você vai perceber que você consegue sentir, inclusive, a distância de outras camadas áuricas, tá? Uma tocando a outra. Você sente nas duas mãos. Deixa eu mostrar as camadas áuricas. Tá vendo aqui? As camadinhas, elas estão a distâncias diferentes do corpo. Cada camada áurica está associada a um chakra, tá? Quando um chakra, por exemplo, você tem um problema de ligação com as pessoas, vai estar um problema no plexo solar, provavelmente. Se for uma ligação sexual, o plexo solar vai estar tão bagunçado quanto o umbilical, e eles podem ter energia acumulada naquele local e assim por diante. A aura não é bonitinha em todo mundo, ela tem um desenho diferente, dependendo de cada problema que você pode ter, né? Lidando com esses problemas, você limpa isso, tá? Se você tiver um problema no chakra, vai ter um problema no corpo áurico também. Se os problemas estão presentes nesse corpo áurico, eles vão descendo de camada a camada. Se o problema está no chakra do plexo solar, no umbilical, que são os chakras responsáveis pela terceira camada áurica e a segunda, vai demorar uns anos, talvez menos, alguns meses para descer para a primeira camada e logo mais pega no corpo, tá? Gastrite, impotência sexual, ou se não, um problema emocional mais profundo, varia bastante pessoa para pessoa. Os chakras são bem complexos, níveis áuricos também, a gente vai falar disso mais para frente. Só dei um exemplo aí para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aqui, ó, tem uma imagem bem interessante de como as pessoas foram fotografadas, essas pessoas, tá vendo? E as energias delas tiveram se movimentaram e mudaram de cor dependendo das emoções que elas estão ali. Essas máquinas ainda não estão muito bem acuradas para perceber energia, mas eu achei essa foto e achei muito legal. É uma foto de campo áurico, ela é bem assim, bem definida, assim, ela tem os pontos dos chakras, ela tem umas características interessantes. Tem uma imagem no livro Mãos de Luz em que fica bem claro, ela avalia tanto a energia da aura quanto os dramas que estão envolvidos na aura e nos chakras, e faz uma avaliação psicológica da pessoa só baseado no que ela está enxergando. A Barbara Ann, ela escreveu esse livro, Mãos de Luz, justamente para formar curadores. Esse terceiro exercício é uma forma bem interessante de você trabalhar a sua percepção, que é tentando juntar a energia no centro, entre as suas mãos, e girando. Antigamente, muito tempo atrás, a gente chamava isso de Psyball, bola de energia, né? Mas Psy passa energia de mental e não é mental, é áurico, tá? Você vai só se concentrar no meio das mãos, esperar para que essa energia se junte ali naquele centro. Quanto mais você imagina que tem uma bolinha, que ela está girando e tal, se concentra naquilo, mais energia vai se formar e essa bola vai ficando maior, mais densa. E você vai sentindo a energia cada vez mais forte. É bem interessante. E é o princípio de manipulação energética, que está com um termo mal descrito. Não é manipulação energética, né? É mais como se fosse uma comunhão energética. A gente vai estudar isso no futuro. Ok.
Falamos então sobre aura, sobre diversos níveis. Enxergar auras não é uma habilidade, é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Inclusive a Bárbara fazia pesquisas envolvendo enxergar aura e os daltônicos, porque os bastonetes também são responsáveis pelo daltonismo, né? Segundo o livro. E aí, nesse caso, um daltônico teria mais dificuldade em perceber uma parte do espectro energético, e através do treino da visão áurica, o cara começa a enxergar também alguma profundidade maior nas cores. Bem, as camadas energéticas, a gente viu que elas têm interação direta com os chakras, né? Extremamente direto, um está profundamente conectado ao outro. A gente vai estudar mais sobre isso quando a gente for falar mais de cura, né? Só que objetos e ambientes também possuem energia. E essa energia que está presa num objeto ou no ambiente, elas interagem com o meio, né? Então, você está no ambiente, você está num lugar, você chega a absorver mais energia, absorver menos energia, e isso afeta bastante o modo como você interage com a sua vida. Então, uma das coisas mais importantes dentro da percepção é o seguinte: se você, sendo ou não sutil, estando ou não sutil, trabalhando ou não a sua percepção energética, você vai processar energia, porque o seu corpo faz isso. E sem lidar com isso diretamente, você vai sofrer consequências de estar absorvendo aquela energia, lidando com energias que você nem conhece, que estão à sua volta, e ficando instável emocionalmente, trocando com pessoas que não fazem sentido, sabe? No final das contas, você vai acabar tendo vários problemas aí inconscientemente. Para isso, a gente faz um treino, um trabalho energético, porque dá pra gente também subir a frequência da nossa energia, sentir se a gente está sendo obsediado ou não, porque existem espíritos perdidos, confusos, e que a gente convida para fazer excursão com a gente, né? E não é brincadeira não, a gente chama eles mesmo através do nosso comportamento, da maneira como a gente age, e acaba levando a gente a fazer coisas que a gente não faria se a gente não tivesse sendo obsediado, como, por exemplo, se iludir com drogas, pessoas, sabe? Machucar as pessoas à sua volta, não só machucar a si mesmo, tá? O trabalho com a energia é bem complexo, vou demorar um tempinho mais para falar sobre isso, vai ter mais vídeos sobre percepção, muito mais, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Bem, final desse vídeo, se inscrevam no canal, por favor, curtam, compartilhem, tá bom? Até mais, um abraço para vocês.